Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. Hoje nós vamos estudar a última lição da revista, que é a lição 13, que tem como título O Juízo Final. Antes de nós começarmos nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Querido Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida, te agradecemos pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão, e dissemos que tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, nossos parentes, amigos, nossos irmãos em Cristo, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, perdoe as nossas faltas, nossos pecados, tudo aquilo que fazemos que não te agrada, Pai. Tenha misericórdia em nossas vidas e abençoe esses momentos, Pai, que nós vamos compreender a Tua palavra e o ensinamento que aqui vai ser disposto. Ó Deus, seja conosco e nos abençoe. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início, irmãos. O juízo final, né? O texto bíblico básico, ele tem como Apocalipse 4, versículo 2 e 3. Então vamos lá. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, eis que um trono está posto no céu, eu assentado sobre o trono. Versículo 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Agora vamos ler Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. 11. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu outro livro, e o que é da vida, e o que os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados ao lago do fogo, e esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, temos texto áureo, que assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Segundo Pedro 2, 9. Bom, temos o subsídio para estudos diário, que é de segunda a sábado. Nós não vamos ler para não levar muito tempo, mas espero que todos possam ler esse versículo. Bom, o objetivo da lição. No término do estudo bíblico, o aluno deverá estar convicto que Deus é justo, juiz que todo julga por meio de Cristo, conforme 2 Timóteo 4:1. Identificar a diferença entre o tribunal de Cristo e o julgamento do trono branco. Compreender que o julgamento será individual e serão condenados aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Orientações pedagógicas. O que acontece? Da derrota e prisão definitiva de Satanás, os mortos que não ressuscitarão por ocasião do arrebatamento da igreja, a primeira ressurreição, ressuscitarão e comparecerão diante do tribunal do trono branco, onde serão julgados de acordo com as suas obras, todas devidamente registradas no livro, conforme Apocalipse 11, 15. Apocalipse 20, ou melhor, 11, 15. Bom, o que acontece? Depois do milênio, né,
e da derrota e a prisão definitiva de Satanás, os mortos que não ressuscitarão por ocasião do arrebatamento, eles vão ressuscitar, tá? Para ser julgados, tá? Porque só vai ser o melhor ressuscitar aqueles que morreram em Cristo e que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. O tribunal de Cristo será para os salvos, veja bem, e o julgamento do trono branco para todos aqueles quem rejeitou o sacrifício de Cristo no decorrer da sua vida sobre a terra. Então há 2 tribunais, ou melhor, há um tribunal que vai ser julgado os que morreram em Cristo, que foram salvos, né? E aqueles que rejeitou o sacrifício de Cristo, que seria o trono branco, que seria outro julgamento. O tribunal de Cristo será para os salvos, como eu falei, o julgamento do trono branco para todos aqueles que rejeitou o sacrifício de Cristo no decorrer de sua vida sobre a terra. Como os seus nomes não foram encontrados no livro da vida, eles receberão o veredito da condenação da parte do Supremo Juiz e sairão lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse 20:15. Então a gente vê que não vai ter recurso, como a gente tem hoje na justiça, né? Que uma vez não vai ter recurso, por quê? Porque o Supremo Juiz ele tem onisciência, onipresença e onipotência, ele sabe de todas as coisas, sabe, é coisa que os juízes e embargadores não sabem, humanos, né? Eles não têm conhecimento, eles trabalham com provas. Então, o que acontece? Mas Deus sabe de todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas, e aí eles serão julgados segundo as suas obras. Então, eles não têm desculpa e não têm recurso. Palavra introdutória. Esta é a última lição da série, como eu falei. Os grandes temas do fim, hoje estudaremos juízo final, conhecido também como o juízo do trono branco. O plano divino através dos séculos está chegando ao final. Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso manifestará a sua reta justiça, julgando homens e mulheres de todas as raças, tribos, línguas e nações. Isso está lá em Apocalipse 20, versículos 11 ao 15. A justiça divina, isso está lá no item 1. Haverá um dia de juízo, esta doutrina está bem clara nas Escrituras. Ao final da grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, e com milhões de soldados que virão com as nações inimigas de Israel para a guerra da Armagedon, serão todos julgados. Temos agora 1.1. Revelada no Jardim de Éden. Gênesis 3,15. O homem e a mulher foram feitos por Deus no Éden, para viverem em sua presença para sempre. No entanto, eles pecaram e assim descaíram, elevados a condições que viviam. A partir do primeiro pecado, surgiram todos os males e doenças, além da inevitável morte. Exatamente como Deus vaticinara, conforme Romanos 5,12 e Gênesis 3,3. Imediatamente após a queda, a sua presença para ser julgado, após a sua queda, Deus ordenou a Adão e Eva e a serpente que fossem os 3 a sua presença para serem julgados. Eis aqui a primeira manifestação da justiça divina, conforme Gênesis, versículo 14 ao 19. 1.2. Executada pelos anjos. O Antigo e o Novo Testamento registraram a manifestação da justiça divina executado pelos anjos criados por Senhor, conforme Juízes 2:1-5. Bom, Deus enviou o anjo para salvar Ló e sua família, e terrível juízo que viria sobre as 2 cidades pecaminosas, de Sodoma e Gomorra, que eles se executaram os seus juízos, conforme Gênesis 19, 15 ao 24. Quando Balaão
caminhava para amaldiçoar o povo de Israel, o Senhor enviou um anjo com a espada empunhada que parou em frente dele e da jumenta. O anjo trouxe os juramentos divinos sobre Balaão, conforme Números 22, 31 e 35. O Senhor manifestou juízo sobre 185.000 soldados assírios, matando todos em uma só noite, por intermédio de um único anjo, conforme Isaías 37, versículo 36 e 37. No tempo do fim, os anjos cumprirão um papel muito importante na execução dos juízos divinos. Bom, 1.3. Revelada no Calvário, conforme Colossenses 2.14, versículo 15, o sacrifício voluntário do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi a maior demonstração pública e visível das justiças divinas em Romanos 5, versículo 21. Por que derramar o sangue de uma vida inocente, como a do Senhor Jesus? O autor da carta dos Hebreus responde: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme Hebreus 9, 22. A justiça divina manifestada na morte do Senhor Jesus na cruz julgou o príncipe deste mundo, que é o diabo, conforme João 16, 11. 1.4. Revelada nos dias finais, Apocalipse 20, 11, 15. As nações ímpias que rejeitaram a justiça de Deus em Cristo e praticaram todo tipo de pecados e males serão julgadas. Líderes mundiais que abusaram do poder e saquearam as cofres das nações para benefício pessoal serão julgados. Povos que nunca permitiram a pregação do Evangelho, mataram missionários, homens e mulheres consagrados, perseguiram a igreja e sempre foram inimigos do povo de Israel, serão julgados, conforme Apocalipse 19, 15 e Judas 14, 15. As atrocidades cometidas pelos anticristos e o falso profeta não ficarão impunes. Número 2. Haverá um dia de juízo. O dia do juízo é uma realidade bíblica. A palavra juízo e julgamento estão em toda a Escritura. O verbo julgar aparece em toda a história do povo de Israel e as nações antigas. As profecias bíblicas apontam claramente que o tempo do fim, os juízos divinos virão sobre o planeta e sobre os homens, e os anjos caídos também serão julgados segundo a palavra de Deus, conforme 1 Coríntios 6, 13. 2.1. O testemunho do livro dos Salmos. Nos 150 salmos escritos por Davi e outros autores, encontramos várias referências sobre o dia do juízo, que está prestes a acontecer, conforme Salmo 82, 8. O escritor sagrado declara que desde os céus Deus pronunciará os juízos divinos e a terra estremecerá e permanecerá calada quando ele se levantar para julgar, conforme Salmos 76, versículo 8 e 9. Davi profetizou que os homens justos serão recompensados, porque servem a Deus, que realmente exercerá justiça em toda a terra. A manifestação da justiça divina será comentada pela humanidade, conforme Salmos 58, 11. Os filhos de Asaf cantarão sobre a justiça divina e sobre o grande juiz dos céus e da terra. Todas as pessoas que obedeceram os mandamentos do Senhor, com uma vida íntegra diante dele e dos homens, serão recompensados. Os que viverem em desobediência serão punidos, segundo o que está registrado na palavra de Deus, conforme Salmo 54, ao versículo 6. 2.2. Há profecias bíblicas predizendo o juízo. Temos aprendido que a profecia é uma antecipação do futuro. No texto bíblico há muitas profecias sobre juízo e julgamento. Daniel descreveu detalhadamente
o reino do horror que o anticristo trará sobre a terra, blasfemando contra o Altíssimo, perseguindo os santos, levando muitos à morte. A profecia declara a duração deste tempo de aflição e angústia, jamais registrado na história, conforme Daniel 7, versículos 25 e 26. 2.3. O testemunho dos apóstolos. Um dia específico no juízo final, um tempo de julgamento e prestação de contas. Prestação de contas e execução da justiça divina aparece com destaque nos escritos bíblicos. Tanto nos evangelhos como nas cartas apostólicas, indica que Deus trará o juízo de todas as coisas. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, obedeceram seus mandamentos divinos e permaneceram fiéis até a morte, serão salvos. No entanto, aquele que deliberadamente rejeitaram a oferta de salvação, preferindo viver na prática do pecado, serão condenados, conforme João 3,18. O apóstolo Paulo deixa claro que haverá um dia de juízo na história. Ele trata deste assunto particularmente sobre a nação de Israel, conforme Atos 17:31. Mas também dá destaque especial ao tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios 5:10. Pedro, em sua primeira carta, declara que todos os personagens imorais, libertinas e pecadoras, um dia no dia do juízo terão que prestar conta ao Senhor, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, conforme 1 Pedro 4:5. As preferências de Cristo sobre o juízo. A maior de todos os testemunhos sobre o juízo divino foi proferido pelos lábios do Filho de Deus vivo, Mateus 16:16. Na revelação pelos lábios do Filho de Deus vivo, na revelação dos acontecimentos futuros, o Senhor Jesus, falando sobre o juízo relacionado a Israel, disse aos apóstolos: tolos se assentariam em 12 tronos para... Disse os apóstolos que ele se assentaria ao seu trono glorioso e eles, os apóstolos, se assentariam em 12 tronos para julgar as 12 tribos israelitas, conforme Mateus 19:28. Ao referir-se ao príncipe deste mundo, o Senhor Jesus declarou aos seus seguidores que ele já foi julgado, conforme João 16:11. Agora partindo para o número 3. Fatos sobre o juízo final, conforme Apocalipse 20:11. No final de 1000 dias do milênio, o diabo sairá em uma nova campanha universal, enganando as nações para se envolverem em um grande projeto de oposição a Cristo. Ele convocará todos os demônios, todas as potestades malignas, todas as forças satânicas, todas as nações com seus exércitos, para uma guerra que já está ganha, segundo ele. Esta será a batalha do Gog e Magog, conforme Apocalipse 20, versículos 7 ao 10. Deus, então, executará seu julgamento definitivo sobre o diabo, lançando no lago ardente de fogo e enxofre, onde permanecerá sofrendo por toda a eternidade, conforme Apocalipse 20, 10. 3.1. Lições do trono do juízo, Apocalipse 20, 11. João, o apóstolo excelado em Pátima, contemplou os 7 espíritos que está diante do trono de Deus, conforme Apocalipse 1:4. Ele registrou as palavras de Cristo, que está sentado no trono do Pai, com o Pai, conforme Apocalipse 3:21. Em seguida, ele contemplou um trono no céu, onde se assenta o Deus Todo-Poderoso, conforme Apocalipse 4, versículo 2 ao 10. 3.2. Cristo estará presente. A Bíblia é um livro cristocêntrico. O Senhor Jesus está em todos os livros, do Gênesis ao Apocalipse. Observe o nome e títulos de Cristo no Apocalipse.
a fiel testemunha, conforme Apocalipse 1,5, o alfa e o ômega, Apocalipse 1,8, o princípio da criação de Deus, Apocalipse 3,14, o princípio da criação de Deus, o Amém, Apocalipse 3,14, a palavra de Deus, Apocalipse 19,11, a raiz de Davi, Apocalipse 22,16, e resplandecente estrela do amanhã, conforme Apocalipse 22,16. Portanto, é de se esperar que Cristo esteja presente como juiz, assentado de seu trono no grande juízo final, conforme 2 Timóteo 4,11. Agora, partindo por 3.3, responsabilidade individual, conforme Apocalipse 20:13. O julgamento será imparcial e universal, isto é, todas as ações de cada indivíduo estão registradas no livro que serão abertos daquele dia, conforme Apocalipse 20:12. Cada pessoa responderá individualmente por seu ato. A responsabilidade é pessoal no juízo final. Se a obra registrada nos livros for mais, as pessoas que cometeu responderá por elas. Não haverá justificativa, discussões ou argumentos que possam livrar essas pessoas do juízo divino. Cada pessoa dará conta do seu ato ao Senhor no juízo final, conforme Romanos 14, 11, 17. Bom, um breve comentário. A gente vê que não haverá, como eu já falei, não haverá recurso nesse julgamento. Né? O recurso que nós temos aqui nas nossas leis, no nosso ordenamento jurídico. Mas lá Deus sabe todas as coisas porque Ele é onisciente. Então, o que vai acontecer? Esse livro não é porque Deus não lembra de cada um fez. Ele sabe, Ele tem poder para saber tudo aquilo que nós fizemos desde que nascemos até morremos. Mas o que acontece? Esse livro foi escrito tudo aquilo que nós fizemos de bom e de mal. Mas por que está escrito? Para que nós, esse livro, quando for aberto, nós vamos ver e nós vamos ver tudo aquilo que nós fizemos de bom. Ah, mas o que você fez de bom? Ajudou alguém necessitado, levou alguém a Cristo, ajudou a pessoa a se converter, a se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus no coração. Isso é uma coisa boa. Curou uma pessoa enferma, orou para uma pessoa que estava com uma enfermidade, ela foi curada. Orou por alguém que estava angustiado e ela teve paz. Orou por aqueles que estavam passando necessidade e eles teve prosperidade. E tem aquilo que a gente fez de ruim, né? A gente pecou, a gente fez algumas coisas. Muitas vezes a gente, até mesmo a pessoa às vezes antes de converter, ela cometeu um assassinato, ela cometeu alguma coisa. Então ela errou. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos convertemos, tudo aquilo que ficou de mal dos nossos pecados, dos nossos erros, aquilo é apagado. Então a gente vai responder sim, a partir que se converteu, aceitou Jesus no coração, tem o Espírito Santo que nos orienta e nos mostra-nos aquilo que nós não devemos fazer. Então, se nós pecamos e permanecemos no pecado e não nos arrependemos, a gente vai aparecer como obras más. Então, a gente tem que procurar fazer o bem, procurar se arrepender quando a gente fizer algum mal a alguém, para que possamos ter nossos pecados perdoados. E aí, essas coisas ruins, naturalmente, eu creio, que vai se apagar no livro, a partir que houve um arrependimento. Agora, se a pessoa fica no pecado e não quer deixar o pecado, isso pode Jesus voltar e aí ter
o milênio. Claro que no milênio pode até ser salvo, mas se ele cometeu alguma coisa antes de coisa, do período que ele já era convertido, tinha o Espírito Santo, e não se arrependeu, naturalmente ele vai sofrer as consequências. Eu não estou dizendo nem que vai para o inferno, mas ele pode não receber um galardão, não pode receber uma coroa, né? E isso tudo é questão de a pessoa errou, pede perdão a Deus, conserta diante de Deus, procura não fazer mais aquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Bom, seguindo, número 4, o destino derradeiro. A morte é a última fronteira, o destino de todos os seres humanos, conforme Jó 30, 23. 4.1. O livro será aberto, conforme Apocalipse 20, 12. João viu vários livros serem abertos durante o juízo final. Esses livros contêm as obras das pessoas que serão julgadas. Está ali. É que eu falei. Esse livro está registrado tudo aquilo que a pessoa fez, as suas obras, tanto boas como má. E conforme Apocalipse 20, 11, 12. O livro da vida. Apocalipse 20, 15. Após a abertura do livro, João contemplou um outro livro que se destacava sobre os demais, o livro da vida. Vai ter um outro livro da vida, que vai estar o nome daqueles que foram salvos. É um livro especial. Por que esse livro é especial? Porque mantém registrado o nome das pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Porque todas as pessoas que tiverem seus nomes escritos nele, a salvação é assegurada. Isto é, estão salvas. Tá? Então, não basta dizer que é crente, é evangélico e ama a Deus, e se o nome não está no livro da vida. Tá? É preciso crer no Senhor Jesus e obedecer. 4.3. A felicidade dos salvos. Quanto o Todo-Poderoso, ao assentar no grande trono branco, o resplendor da sua glória será tão grande que a terra e céu, o firmamento, fugirão e não se achará lugar para eles, conforme Apocalipse 20, 11. As pessoas escritas no livro da vida gozarão a eternidade, sem pecados, conforme Apocalipse 21, 27. Sem lágrimas, não vai haver mais pecado, não vai haver lágrimas, conforme Apocalipse 21, 4. Sem morte, conforme Apocalipse 21, 4 também. Estarão eternamente com Cristo, conforme João 14, 13. 4.4. O tormento dos perdidos, conforme Apocalipse 21, 8. As pessoas cujo nome não estiver registrado no livro da vida serão condenadas ao sofrimento eterno. Quer dizer, esse livro da vida tem todos os nomes dos salvos. Elas serão lançadas no lago ardente de fogo. Mas eu estou falando do livro da vida, que serão todos salvos. Agora, tem as pessoas que não tiveram no livro da vida, elas serão lançadas no lago ardente de fogo e enxofre e viverão eternamente separadas de Deus, em grande tormento e agonia. O destino de todas as pessoas que deliberadamente rejeitaram a salvação oferecida por Cristo será o inferno, um lugar de tormento, dor e aflição, conforme Lucas 16, 24. Agora chegamos à conclusão. A conclusão diz: no dia do juízo final, todos serão julgados e não haverá qualquer chance de recurso à Suprema Corte. Quer dizer, não tem recurso. Nem na terra, nem no céu, nem em qualquer outro lugar. Deus já escreveu o seu plano de julgamento para a humanidade. E este será cumprido, literalmente, a despeito de qualquer comentário, opinião ou decisão tomada por quem quer que seja. Quer dizer, a decisão já foi tomada por Deus, então não tem como mudar. Uma vez que Deus muda, Ele quer, Ele vai prevalecer a autoridade dEle e a vontade dEle. Então será assim. Uns serão salvos, viverão eternamente com Cristo, e outros ficarão no sofrimento, no inferno, por toda a eternidade. Bom, qual é a atividade para fixação? De acordo com o que foi exposto nessa lição, responda. É uma pergunta.
Em que sentido o tribunal de Cristo é diferente do julgamento do trono branco? Tá? Vamos ver que esse julgamento, né, do trono branco é o seguinte. A resposta: o tribunal de Cristo tem relação com os salvos e acontecerá no céu logo depois do arrebatamento, quando o mundo estiver vivendo a grande tribulação. O julgamento do trono branco tem relação com os perdidos e acontecerá logo depois da prisão definitiva.